Sou uma filha amada de Deus, vencendo o luto, a procrastinação, momentos depressivos e a solidão. Meu nome é Mauriceia. Não fui uma filha planejada e nem desejada pelos meus genitores. Fui dada em adoção mesmo antes de nascer. Meus pais, que me adotaram, os quais amo muito até hoje, mesmo não estando entre nós, me contaram que fui entregue a eles numa madrugada, envolta em um cobertor e ainda toda ensanguentada. Minha mãe falava que aquela cena causou-lhe uma enorme dor de cabeça, pois ela mesma nunca engravidou e só via essas cenas na TV. Sou a sexta filha dos 13 que meus pais adotaram. Somente um casal destes eram irmãos de sangue. Os outros, inclusive eu, não tínhamos nenhuma relação familiar. No ano em que nasci, a menina desse casal de irmãos legítimos veio a falecer de meningite, com 3 anos de idade, motivo pelo qual fui adotada. O sofrimento pela perda, inclusive grande sofrimento da minha mãe, foi a motivação pela minha adoção. Cheguei com a tarefa de amenizar as dores ou até mesmo de substituir a que tinha partido. Cresci nessa mistura de irmãos, os quais, assim como eu, nos aceitávamos como tal, pois assim é que éramos apresentados uns aos outros. Eu e mais 2 irmãs fomos dadas ainda bebês. Os outros já vieram com mais de 1 ano de idade. A experiência que tenho de irmandade é a de chegar em casa, por exemplo, da escola, e conhecer mais um irmão ou irmã que acabara de chegar. Às vezes com 5 anos de idade, 8, 10 ou até mais, que logo era agregado à família e considerado por mim e pelos outros como irmã ou irmão. Não conheço e não passei pela experiência de ter um irmão com minhas características e aparência, que eu pudesse olhar e encontrar traços que me identificassem, aquilo que dizem, como são parecidos. Minha família foi o que chamo de família mosaico, com peças diferentes umas das outras. Comecei os estudos aos 7 anos de idade, no SESI, onde estudei até concluir o antigo 4º ano primário. Foi uma época muito gostosa de aprendizado e diversão. Foi aí também que conheci minha grande amiga, a missionária Rosinha, aqui dessa igreja, que até hoje mantemos uma forte amizade. Seguimos juntas pelo ginásio antigo e magistério. Já o curso superior fizemos em momentos distintos. Porém, casamos com a mesma idade. As coisas começaram a mudar em minha vida aos 15 anos de idade, quando engravidei e me casei. Nessa época, minha mãe era vereadora, o que causou um mal-estar na família. Afinal, eu os estava levando a uma vergonha pública. Por conta da idade, se fazia necessário constituir serviços de um advogado, pois só poderia casar com a permissão do juiz, não bastava só os meus pais. Isso levou tempo, e o casamento só aconteceu quando eu estava com 8 meses de gestação, trazendo muitas consequências, principalmente para mim. Meu pai e meus irmãos, se sentindo muito decepcionados, deixaram de falar comigo. Passei toda a gravidez trancada em um quarto, só saía pela casa quando todos estavam fora. Apesar de também decepcionada, minha mãe não me virou as costas. Contudo, não me conduziu ao processo de pré-natal. Fui ao médico no final da gestação, quando mesmo indicou que eu ficasse internada, pois entendeu ser mais prudente, e eu não aceitei. Já casada,
e com o meu marido, vindo morar na casa dos meus pais, todos juntos, ele me contou que acordou em uma madrugada em que eu estava convulsionando. Fui levada para o hospital e tive eclâmpsia no parto, que é causada pelo aumento da pressão arterial. Meu filho, Alexandre, nasceu com saúde e não corria perigo. Já eu fiquei 4 dias desacordada, em coma, o que levou o médico a alertar meus pais e meu marido que eu estava correndo risco de morte. Mas esse não era o plano de Deus para mim. Foi quando, após os 4 dias, acordei com uma enfermeira ao meu lado e, sem entender nada, fui lhe fazendo perguntas de onde eu estava e o porquê. Ela me disse que eu havia ganhado um bebê. Entrei em choque, pois como eu poderia ter dado à luz se nem ao menos eu estava grávida? Era isso que eu dizia para ela. E nem tampouco eu era casada. Perguntei a ela qual era o meu nome, quantos anos eu tinha, e ela dizia que não sabia. Muito irritada, gritando, nervosa, pedi que fosse buscar informações, ao que ela voltou ao quarto com uma prancheta e disse que eu me chamava Mauriceia, tinha 15 anos e era casada. Ainda, aos gritos, eu dizia que ela estava louca, que eu não estava grávida e que não queria ser casada. Em meio a essa crise, perdi os sentidos novamente e acordei tempos depois com um homem e uma mulher aos pés da minha cama e outra pessoa que eu não conseguia ver o rosto ao meu lado. Perguntei quem eram e ela se apresentou dizendo que era minha mãe, juntamente com meu pai e meu marido. Tive uma nova crise, pois não reconhecia nenhuma daquelas pessoas e aos gritos, dizendo que eu não era casada, perdi os sentidos novamente. Eclâmpsia no parto costuma deixar algumas sequelas e eu havia perdido a memória. Não conhecia e não me lembrava de nada. Tive alta hospitalar, voltei para casa e fiquei por mais de 30 dias morando numa casa estranha e com pessoas estranhas, que eu não conhecia. Depois de algum tempo, a memória foi voltando aos poucos e fui me lembrando de todos, mas não de tudo. Por exemplo, até hoje não tenho a menor lembrança do dia do meu casamento, quando já estava com mais de 8 meses de gravidez. Não sei onde foi, como eu estava vestida, como cheguei até lá, o local, quem eram as pessoas que me acompanharam, não sei de nada. E foi assim que, de adolescente, me tornei mãe e esposa. Por 1 ano fiquei em casa para cuidar do Alexandre e também da Márcia, que havia sido adotada pelos meus pais 10 meses antes do Alexandre nascer. Eram 2 bebês para serem cuidados. Nesse meio, crescemos, eu, meu filho e minha irmã, os 3 com identidades confusas. Para mim, Alexandre parecia mais um irmão que havia chegado e que, assim como todos, ele chamava meu pai e minha mãe como pai e mãe. Apesar de analfabeto, meu pai prezava muito pelos estudos dos filhos. E foi depois de 1 ano e pouco que ele perguntou se eu não iria mais estudar. Não pensei 2 vezes. Fui e fiz minha matrícula, porque apesar de casada, ainda estava no papel de filha e me sentia debaixo das ordens do meu pai e não do marido. Uma confusão. Tudo junto e misturado. Moramos na casa de meus pais até aos 18 anos do Alexandre e 9 anos da Paula, minha segunda filha. Foi quando nos mudamos para uma casa apenas nós 4 e iniciamos a entender o que era uma família, que vou chamar aqui de família original, pois até então eu não sabia o que era isso.
Aos 4 anos de idade do Alexandre, meus pais fizeram uma viagem e eu aproveitei para ensiná-lo a nos chamar de pai e mãe, porque ele chamava a mim e ao pai dele pelo nome. Ele aprendeu, mas era difícil, pois quando ele dizia mãe, tínhamos que entender a quem ele estava se dirigindo. Por vezes, quando eu respondia, ele dizia, não é você, é a outra. E assim também com a minha mãe. E como já disse, ele os chamou de pai e mãe até o falecimento deles. A Paula aprendeu a chamar meus pais de avós, então, nesse quesito, foi mais tranquilo. Estávamos os 4 iniciando nossa experiência de casa e de família, uma novidade para nós todos. Ficamos pouco tempo com o Alexandre, que se casou aos 22 anos. Já com a Paula, ficamos mais, pois saiu de casa aos 25 anos, também casada. Apesar de todos os percalços, tenho orgulho de minha família. Meu filho, aos 12 anos de idade, arrumou ele mesmo seu primeiro emprego num açougue. Eu tinha muita pena dele no inverno, principalmente, pois mexia com aquelas carnes congeladas, mas ele nunca reclamou. Nunca foi um menino que amasse a escola, mas também nunca me deu trabalho. Eu e o pai dele nos preocupávamos quando ele desenvolveu um amor pelo samba e gostava muito de tocar em grupos, geralmente em bares. Apesar de eu ter crescido em meio a esse ambiente, antes de casar, pois meus pais sempre foram comerciantes, eu temia que ele se tornasse um dependente químico, o que nunca aconteceu, graças a Deus. Nas noites em que ele tocava em algum bar, eu e o pai dele acompanhávamos, indo ao lugar em que ele estava. Não precisávamos entrar. Bastava parar o carro na porta do bar, que ele levantava a mão para que víssemos que estava ali tocando timba. Ele nunca reclamou disso, nunca se mostrou envergonhado com a nossa chegada. Sempre foi um excelente filho. Minha filha, assim como ele, também é motivo de orgulho para mim. Boa menina, estudiosa e hoje casada com o Gabriel, que já estava nessa igreja quando me converti. Ele era bem pequeno. Hoje, eles moram no Canadá. Minha nora, Débora, quando se casou com meu filho, se denominava católica. A cerimônia foi na matriz de Ribeirão Pires, motivo para mim, marido e igreja de muita tristeza. Lembro-me que hoje olho e observo que eu fui toda de preto. Não, na época não me fez razão, mas hoje eu olho como se eu estivesse de luto. Mas houve uma presença maciça de crentes nessa cerimônia. Então, apesar de triste, não me senti sozinha. Lembro sempre da fala do pastor Piva, que também estava lá na cerimônia. Ele disse, perdemos uma batalha, mas não a guerra. E ele estava certo. A Débora teve seu encontro com Cristo, se converteu, trouxe irmã, cunhado, e sei que ainda batalha e ora para trazer outros familiares. Meus netos também convertidos, tudo caminhando segundo os planos de Deus, eu creio. Sei que os planos do Senhor nem sempre é da maneira que desejamos. Apesar de um casamento conturbado, sempre amei meu marido, foi meu primeiro e único namorado. É com tristeza que não tenho mais ele comigo. Mas tenho convicção que os planos de Deus se cumpriram em nossa união. Nunca nos separamos, apesar da imaturidade de ambos no início. Eu com 15 anos e ele com 20. Muitos enxergaram uma descontinuidade na nossa união, mas posso dizer que só a morte nos separou, conforme ordena o Senhor aos casados. Sinto muito a falta dele.
E pude aqui no 30 Semanas chorar muito e ser acolhida pelo grupo que eu pertencia. A causa da morte por Covid impossibilitou o ritual de velório. Não pude visitá-lo no hospital, estar com ele em sua agonia, que imagino ter passado, e nem dar um beijo de despedida. Ficou apenas a lembrança de uma despedida fria e dura, pois só pude abraçar um caixão lacrado de madeira. Foi sair da funerária para o sepultamento. Muito triste e sofrido para mim. Espero algum dia superar esse vazio que ficou. Quero compartilhar com vocês também uma experiência que passei nesse domingo, como algumas coisas que acontecem na vida dos enlutados. Sempre há uma primeira vez para tudo. Fui prestar um concurso público da Rede Estadual de Ensino e, ao acordar para ir para lá, me dei conta que não tinha quem me levasse. E eu não tinha me preparado para aquilo e me vi meio perdida, porque era a primeira vez que isso estava me acontecendo, pois ele sempre me levou a esses lugares. Fiquei meio perdida, não podia chegar atrasado, que os portões seriam fechados. Chamei um Uber e ele não chegava, e eu comecei a me questionar como foi que eu não tinha me preparado para aquilo. O Uber veio, foi bom. Eu fui para lá, cheguei a tempo, e ao terminar a primeira parte da prova, que foi na manhã, que continuaria à tarde, saí para almoçar e conheci uma professora que era de Ribeirão, almoçamos juntas, encontramos outras professoras, nenhuma que eu conhecesse, mas fiquei com elas. E ali as vi entrando em contato com a família, entrando em contato com o marido, filhos, e novamente me veio aquela sensação que era isso que eu estaria fazendo, caso ele estivesse aqui. Era aniversário da minha nora, e eles estavam comemorando na minha casa. Eu fiz ligar para eles, e eles conversaram comigo. À tarde, fui novamente, fiz a segunda parte da prova, acabou 19h. E essa professora, que eu conheci ali, me deu carona. E trouxe mais uma professora. E elas falavam no carro: vou logo, que meu marido está me esperando com as crianças. A que dirigia dizia: estou tão cansada, não vejo a hora de chegar em casa. Combinamos, eu, minhas filhas e meu marido, de comermos uma pizza. E ali eu pensei, e não sei explicar como, falei para 2 pessoas que estavam ali tendo o primeiro dia de conhecimento, eu não as conhecia, e eu disse para elas: eu não tenho a menor vontade de voltar para minha casa. Não tem ninguém lá. E depois pensei, caramba, como eu falei isso, né? Para 2 pessoas desconhecidas. Mas foi a minha primeira experiência de um concurso sem ter ele por perto. Encerro dizendo a todos que o início do meu casamento só pode ser usado como exemplo do que não fazer. Deu muito certo, mas porque Deus entrou em nossa história. Nós 4 entendemos o ensino de Jesus, que diz: sem mim nada podeis fazer. Obrigada pelo silêncio de vocês. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Vai parecer que eu estou meio dentro da garrafa aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá que a gente vai conseguir falar. Bom, sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a ansiedade, rejeição, orfandade, o medo, sexualidade distorcida e codependência anulativa e impositiva. Eu me chamo Edinho.
Queridos, semana número 11 de 30. Quero convidar você então a abrir a sua apostila, o seu livrinho. Hoje então, decisão número 3, entregar tudo, entregar toda rejeição e viver toda aceitação. Seu livro antigo, página 125. Seu livro novo, página 135, para nós iniciarmos aqui. Glória a Deus. Então, nós começamos aqui com o primeiro versículo, né? Já dizendo para nós, Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mas ele fará, ele agirá, né? Nas outras versões. Então, fala para nós aqui, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Esse era a pessoa de Jesus, né? Isaías já estava profetizando como seria a pessoa do Senhor Jesus. Um homem de dores, um homem rejeitado, um homem que muitas pessoas olhavam e ninguém dava nada. Fala, esse? O Senhor Jesus passou por questões de rejeição. E olha o que diz aqui, a palavra rejeição, ela significa ser descartado, né? Ser desprezado, não ter nenhum valor. Ser rejeitado é crer no que as pessoas pensam e falam em relação a você. Né? Existem inclusive algumas frases pesadas aqui dentro dessa parte de rejeição. Né? Olha o que diz, eu nunca quis você, eu não quero saber de você, você não tem valor, você não é o que eu esperava, você não presta, tudo o que você faz é errado, você nunca acerta. Alguém já ouviu isso em algum momento da vida? Sim ou não? Só eu? Misericórdia, sério? Ah, eu também, olha só, né? Muitos de nós em algum momento já ouvimos frases negativas assim, né? Como diz. E aqui usando a pessoa de Jesus como exemplo, olha o que fala. Jesus, um homem que compreendia o que era sofrer e sentir dores, ele foi rejeitado e desprezado. Ele enfrentou todas as coisas e muito mais para que pudéssemos ser libertos, né? Libertos, que benção. Para que pudéssemos ser libertos. De quê? Da rejeição. E como diz aqui, e esta é uma das áreas que mais precisamos de restauração, e claro, é também uma das armas que Satanás mais usa contra cada um de nós seres humanos. E como diz aqui, ele não precisa de muito para começar a plantar as sementes da rejeição. Ainda diz aqui, talvez ele tenha plantado sementes enquanto você estava no ventre da sua mãe. Vocês já viram isso já, irmãos? Dentro de um momento da gestação, quando a criança está ali em formação nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ela já conecta, já recebe tudo o que a mãe diz. E ela já pode, inclusive, ser rejeitada mesmo no ventre. No processo de formação até o dia do nascimento, ela já pode passar por o processo da rejeição. Olha o que diz aqui, ele pode ter trabalhado em sua vida por anos, para que você sempre se sentisse sem valor ou indesejado. Né? Diz aqui que o diabo planta essas sementes tão profundamente que elas se desenvolvem até formar o quê? Raízes. Terrível isso. E elas se multiplicam e podem virar uma árvore imensa, né? Eu não sei se nós temos aqui aquela imagem da árvore aqui, que nós temos no 30, né? Inclusive essa árvore que nós temos aqui na nossa camisa aqui, né? Mas nós conhecemos bem e aí está falando, né? Olha o que diz aqui, Como já abordamos, se pudéssemos expressar em forma de figura os problemas emocionais, inclusive você tem na sua apostila, aí depois você pode pegar na página, tem aí o exemplo dessa árvore, né? E fala aqui, teríamos uma árvore, a raiz é a orfandade, e a rejeição o tronco dessa árvore. E os galhos são as compensações ou válvulas de escape para a orfandade ou a rejeição, né? E a rejeição. O tipo de semente determina o tipo de fruto a ser colhido. Então, na apostila aí você tem a exemplificação através da árvore de como funciona esse processo, né? Da orfandade, da rejeição, afetando a paternidade de Deus e tudo mais nas nossas vidas. Mateus 12 fala para nós aqui que uma árvore boa dá fruto
bom, né? E uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. O que somos, representamos através dos frutos na nossa vida, para aqueles que estão à nossa volta. Então, agora entendendo um pouquinho o processo da rejeição, ainda na página 126, fala para nós aqui, ó, uma vida construída sobre a rejeição. O exemplo de alguém que vive com a rejeição presente na vida dela. Diz assim, ó, se você construir a sua base de vida na rejeição, na vergonha, no desprezo, em uma autoimagem pobre ou na autocomiseração, né, aquele que tem, como se diz, aquele que força a dó de si mesmo, né, ele é o coitadinho, essa autocomiseração, ele se vê e se mostra como coitado para todos, em todas as situações. Então está dizendo aqui, todos esses problemas começarão a se desenvolver ainda mais em sua vida. Então a pessoa que vive com essa questão da rejeição na vida dela, esses problemas ainda são mais evidentes, né, ainda para ela, né? Olha o que diz aqui na sequência. Mas se você estabelecer a sua vida na filiação, aceitação e no amor do Pai, então desenvolverá um estilo de vida que gera vida. Ou seja, demonstra os frutos do Espírito que são. Quais são que está dizendo aí? Domínio próprio, que mais? Que mais? Benignidade, paciência, paz, alegria, amor e muitas outras boas coisas, né, que o céu tem para você. Então, o reflexo de uma vida curada são todos esses frutos do Espírito. Mas aqueles que têm a rejeição viva no seu estilo de vida, obviamente vai estar presa com essa autoimagem deficiente e tudo mais, né? Como nós vimos aqui. Olha só, a Bíblia ensina que somos arrancados, né? Nesse processo do 30 semanas, nós aprendemos, como está dizendo aqui, que nós somos arrancados e então enxertados. Ou seja, somos replantados e firmados aonde, irmãos? No amor de Deus, né? Isso é tremendo. Fomos tirados do mundo de trevas e fomos transportados para o reino do Filho amado, o reino de luz do Senhor Jesus. Amém? Esse realmente para nós é um ponto muito forte nas nossas vidas. Olha o que diz aqui, ó, não podemos escolher o nosso passado, mas podemos decidir onde queremos permanecer em nosso presente, transformando assim todo o futuro. Muito importante. Página 127 fala assim para nós, quando não existe a aceitação, o que acontece na vida da pessoa? O que é a rejeição? Então, quando nós não temos a aceitação, automaticamente a rejeição impera. E o que ela nos leva? Ela nos leva a sempre buscar a aceitação em todos os lugares onde fomos. E fomos criados para sermos aceitos, para pertencermos. Quando isso não ocorre, vivemos refém da orfandade e rejeição, buscando compensações. Olha só, isso é terrível. Vícios, codependência, sexualidade distorcida, ou até as máscaras de religiosidade, né? Tentando demonstrar ser quem não somos. Você já viu isso em alguma fase forte da sua vida? Quem é que sofre muito com isso, irmãos? Quem pode dizer aqui? Quem sofre muito com essa questão de se amoldar aos grupos para ser aceito? Quem? Os adolescentes, os mais jovens, né? Eles falam que adolescentes andam em bando. Então, de repente, a galera está vivendo lá, não, o pessoal está lá numa prostituição absurda. Não, então eu vou chegar lá, não, também vou catar as menininhas, vou bagunçar para quê? Para o grupo me aceitar. Ou se não, aquele grupo das meninas, elas vivem num fã-clube lá, idolatrando o ídolo tal, não sei o quê, a menina vai e começa também para quê? Para ser aceita pelo grupo. Estou falando termos diversos, que a gente tem várias coisas. Ou bebe, ou se prostitui, ou vai para alguma coisa para o lado religioso. Tudo é possível para quê? Para ser aceito. Você já parou para pensar? Cada um de nós, em algum momento da vida, já passou por essa situação. Você vai chegar num emprego novo, você vai chegar numa faculdade, às vezes até no meio da família, você tem um determinado grupo que é seleto lá na família, e para entrar, você tem que agir como eles. E muitas vezes, você se sujeita para ser aceito.
Então isso é algo que altera sim o conteúdo da nossa vida em várias esferas. E como está falando aqui, dessas situações podem surgir muitas outras, como está falando aqui, distorcendo a maneira de viver e estabelecer relacionamentos. Então isso move sim o nosso modo de nos comportarmos. Olha o que diz aqui, ó, na sequência. A rejeição, ela nasce no físico, contamina o emocional e atrai o que, irmãos? Espíritos malignos. Acaba alterando, inclusive, a parte espiritual. Quanto mais lutamos pela aceitação, mais somos vencidos pela rejeição. Quanto mais a pessoa se sujeita ali para ser aceito, mais ela está mostrando que aquela rejeição é viva, está viva dentro dela. Ela se sujeita para reforçar uma outra ação dentro dela. É muito difícil isso. Quanto mais lutamos pela aceitação, mais somos vencidos pela rejeição, se o fizermos por nossas próprias forças. Então aqui, abaixo tem um demonstrativo também bem interessante na página 127, o livro antigo, e no novo também. Vai falar para nós o seguinte, que nós precisamos entender que lutamos contra 3 sistemas. E se você está aqui, você conhece Jesus, você sabe muito bem do que eu estou falando. Qual é o primeiro sistema que nós lutamos bravamente todos os dias? O mundo. Olha só o que diz aqui, ó. O que ele empurra na cabeça de cada um de nós, seres humanos? A exigência de se ter um status. Ah, você quer estar bem? Então, como é que está o teu status hoje? Como as pessoas te veem? Você está, os termos populares, você está bem na fita aí, meu irmão? Está bem na mídia aí? Como é que está o status lá? Tem muitos seguidores? Está bem quisto aí pela galera? Ah, eu tô. Ah, então você está bem. Se não tá, corre atrás, irmão. Aí tem que conquistar mais likes. E aí, ó, vamos lá, ganhar aí, né? Olha lá. Personalidade extrovertida. Não, meu, você tem que ser descolado. As pessoas têm que te ver bem. Você tem que estar bem, cara. Você tem que ser uma pessoa desenrolada. Faça o que tiver que fazer para que isso aconteça. Tem ou não tem isso? Tem, irmãos. A mídia, o sistema, o mundo empurra isso. Outra coisa, boa formação escolar. E aí, meu irmão, você já fez faculdade? Já se formou? Você já se formou? Você já fez uma pós? Pô, já tem pós, então já fez um pós-doc aí? Então, vamos lá, ó. Bora estudar. Vai ficar para trás? Senão você vai perder seu emprego, hein? Ó, então, quanto mais. Que mais? Condição financeira privilegiada. Irmão, se você não tem aquele tanto na conta, vixe, então. Tá ruim, hein, amigão? Trabalhar mais, hein? Pô, mas já estou em 2 empregos. Então, meu irmão, vamos noturno. Você faz o que da meia-noite às 6? Bora, vamos trabalhar. Ah, não, eu preciso buscar Deus. Que Deus nada, esquece isso. Sim ou não? Sim, irmãos. É cada vez mais. Então o mundo empurra. E para fechar esse exemplo aqui do mundo, a beleza física, né? Não precisa nem falar, né? Isso aí. Você vai ver rede social principalmente. Vai entrar em rede social de umas bênçãos aí, é só foto de si, assim, ó. Parece 3D, né? Toda hora, assim, ó, foto tudo quanto é jeito, da mesma pessoa em vários momentos. Para quê? Para mostrar que está bem. Então o mundo empurra isso. Esse é um primeiro sistema. O segundo, a carne, né? O nosso eu, o velho eu, agasalha a frustração da alma e tenta buscar algum ponto de apoio ou compensação. A carne nunca vai querer nada que é de Deus, a gente sabe disso. Então nós lutamos também todos os dias com a questão do nosso velho homem, né? A nossa velha maneira de viver, humana. E o terceiro, que não é também de se descartar, contra o próprio diabo, né? Que envia espíritos para continuamente ferir a região já ferida e agravar mais ainda o que não estava bom. Então a gente sabe que é o nosso arqui-inimigo, né? Como diz em João 10:10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então o que ele faz é isso, mas Jesus veio para dar vida, né? E vida em abundância, glória a Deus. Muito bom. Então uma perguntinha para a gente refletir aqui, dentro dessa primeira abordagem que é a rejeição. Coloca aí no seu livro, se você já fez, amém. Se você não fez, faça. Uma perguntinha para você pensar. O seu nascimento foi planejado pelos seus pais? Sim ou não? Pensa aí e já coloca aí. Se você sabe ou não. Se você não sabe, depois, se seus pais são vivos, pergunte. Então a gente vai entender a atuação da rejeição na nossa vida como ser humano. Então, começando daqui, né?
Seu nascimento foi planejado pelos seus pais? Muito bom. Já na outra página seguinte aqui, nós temos mais outras perguntas que você vai ver agora aqui. E são algumas causas que a rejeição gera na nossa vida. Então, pela rejeição, muitas vezes nós temos consequências terríveis. Olha só o que a lista está dizendo aqui, ó. Muitas vezes, por causa da rejeição, meninas engravidam mais cedo, fora de hora. E papais, que agora está na moda de falar que papai engravida também, né? No meu caso, quando eu falo isso, o pessoal fala, é mesmo, né? Mas aí beleza, mas, né? Gravidez indesejada. Olha outra coisa, tentativa de aborto. Olha outra coisa aqui, uma criança nascida com o sexo errado. Você já viu isso? Pai amado, a criança nasceu porque Deus quis. Não, eu não queria menino, eu queria menina. Ué, mas veio menino. Ou vice-versa. Então não nasce de sexo errado. Mas tem muitos pais que falam, não é o que eu queria. Olha o que a rejeição gera na vida das bênçãos aí, né? Isto é, pais que desejam que o filho nascesse com um sexo, mas tiveram outro. Olha o outro aqui, uma criança nascida com deficiência, né, incluindo dificuldade de aprendizagem, problemas físicos e outros. A rejeição leva pais a tratarem mal filhos com esse tipo de problema. Outra coisa, comparações com outro irmão. Terrível isso, hein? Ah, porque seu irmão é melhor que você, tá vendo? Seu irmão não faz e você faz, ou vice-versa. Mãe, mas eu não sou meu irmão. Não, mas eu estou falando de você mesmo. O problema é você mesmo, sabe? Acontece. Que mais? Abandono pelos pais. Ou às vezes a questão da adoção, né? A rejeição, ó, não quero você. Que nem eu passei por isso, vocês já ouviram o meu testemunho. Minha mãe não me quis. Vai embora. Graças a Deus, foi rápido o socorro. Já com um dia de vida, já fui adotado, graças a Deus. Estou aqui hoje, glória a Deus. Então tem adoção. A morte de um ou de ambos os pais, né? Isso também gera também um certo sentimento também de rejeição. É difícil. Atrapalha o emocional, né? Amores, líderes, qualquer um dentro da igreja também com um papel de liderança. Se fizer mal também, pode gerar sensação de rejeição na pessoa. Pode ferir profundamente. Que mais? Nós temos aqui rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, né? Infidelidade ou divórcio. Mas talvez você pergunte, pastor, mas como é que é esse negócio de rejeição dentro do casamento? Pode perguntar, mas eu já não estou casado? Como é que? De repente você está lá, tudo bem que a maioria é adulta aqui, então é tranquilo. O marido quer lá namorar com a esposa chega e fala, não. E aí? Ou vice-versa. A esposa fala, ei amor, e nós? Ah não, já estou de meia, estou cansado, vou dormir. Aí a mulher, e aí? E aí, Jeová, como é que faz a situação aqui? Acontece ou não acontece? Não, só na minha casa, né? Tô brincando. Acontece, irmãos. Isso daí acontece e acontece muito. Rejeição, seja na intimidade, rejeição, seja para um simples abraço. Tem pessoas que têm problema com toque físico. A pessoa vai tocar lá, não quero, sai. Ué, mas é casado. Não quero. E aí, acontece. Então, qual fica a pergunta aqui? Olha só, né? Aí fica aquela pergunta abençoada que não quer calar. Você se identificou com alguma dessas situações acima? Sim? Então, marca aí no seu livrinho aí. Marca aí, tem um monte de tópico aí. Se você se identificou com algum deles, você acredita que, olha, isso aqui ainda está fazendo parte da minha vida. Fui prejudicado nessa área. Então, marca. São algumas das causas do sentimento de rejeição. Muito bom. Aí você marca sim, não, se sim, quais, né? Pinta o círculo, faz um rabisquinho aí. Depois a gente vai trabalha com o seu confidente. Na sequência nós temos também alguns resultados da rejeição, né? Os frutos, as compensações ou as válvulas de escape. Aí já vem, são coisas do nosso comportamento. Ah, então eu tenho rejeição. Geralmente essas ações fazem parte de quem ainda está sofrendo com a parte da rejeição.
Olha uma delas aqui, ó. Rebelião, a ira, a amargura, a culpa, inferioridade, a baixa autoestima. Quando a pessoa é rejeitada, é complicado. E isso está vivo na vida dela, a baixa autoestima. Ela fala, não sei se para mim, não consigo não. Para mim não vai dar certo não. Não me vejo fazendo isso não consigo. Não acredita nela mesma, baixa autoestima. O escapismo, né, incluindo sonhar acordado, pode ser também vícios em drogas, álcool, televisão, trabalho excessivo, né? Nós temos aí várias situações. Vou dar uma aceleradinha aqui. Então, assim, nós temos estilo de vida de pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, sensação de inadequação, né? Não se encaixa nos lugares, dureza, desconfiança, autocomiseração, como falamos aqui, competição, ciúmes, perfeccionismo e outros. Então, algo para refletir também. Com quais resultados acima você se identificou? Então, sublinha aí também no seu livro, para que você trabalhe depois essas áreas, né? Então, a gente percebe que as pessoas que têm algum tipo de problema em relação a isso, né, a rejeição, elas acabam, de alguma maneira, tomando atitudes para chamar atenção, né? Aqui tem um exemplo interessante, né? Na escola, aquela pessoa que tem rejeição, muitas vezes ela se sente isolada das outras, né? Só para ver se alguém vai até ela lá para dar uma atenção. Porque você está aí sozinho. Aí a pessoa chega, vem cá, vamos lá sentar com a gente. Aí ela se sente, opa, agora ela pega e vai. Alguém chegou, lembrou de mim. Então isso é uma ação de alguém que tem a rejeição na sua vida, né? E fala aqui que essas pessoas, elas entram no estado, como eu disse aqui, de autocomiseração. Ela se faz de coitada para os outros virem ter dó dela e ajudar ela, né? Procurando chamar atenção e até mesmo simulando alguma doença ou problema, né? Então a pessoa chega lá e fala, nossa, coitado do fulano lá, sempre está doente, sempre acontece alguma coisa. Foi para o hospital 6 vezes semana passada, enfim. Aí vai ver, não tem nada. É doença psicossomática, enfim. Está todo arrebentado emocionalmente. Mas o que diz aqui, ó, muitos adolescentes acabam tendo atitudes rebeldes só para buscar a atenção de quem? Dos pais e outras pessoas, né? Ou seja, usa essa atitude como válvula de escape para compensar o sentimento de rejeição. Então é importante entender isso, né? Tem uma frase aqui do pastor Cote aqui, bem conhecida, que diz assim, ó, a dor emocional é o mais alto nível de tentação que pode nos abordar, induzindo-nos impiedosamente a reações pecaminosas, que se transformam em fortalezas espirituais, que prendem a alma e contaminam o espírito. Forte, hein? Forte. Muito bom. Então, esse ponto 4 agora, na sequência, ele vai falar sobre as percepções aqui da rejeição. Então, como diz aqui, ó, um sofrimento insuportável que ataca a nossa alma, né, porque alguém não lhe deu o que você pensava ou deveria receber, são pessoas que não têm a percepção correta da sua necessidade ou desejos, né? E está dizendo também aqui que a percepção é a forma como se vê as coisas. Muitas vezes você sente que alguém o está rejeitando, quando na verdade não está, né? Como diz aqui. Você pode sofrer muito simplesmente por causa de uma imaginação fértil. Isso pode acontecer, sim ou não? Pode, irmãos. As pressuposições. Eu achava que era, mas quando você vai ver a fundo, não é. Eu achava. Olha o que diz aqui, ó. Pessoas com raiz de rejeição geralmente não gostam de ser confrontadas, mesmo não tendo problemas em confrontar os outros. Então, quando é na hora de descer a lenha no outro, glória a Deus, vai com força. Mas na hora de ser confrontada, aí espana, não aguenta ser confrontado. A dor emocional é o combustível que nos induz ao ciclo de autodepreciação. E isso é terrível, né? Como diz aqui. É um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode sentir. Nos esforçamos mais arduamente para evitar a dor emocional do que a dor física, né? Inclusive diz que somos especialistas, né, em construir sistemas de defesa
elaborados para nos proteger as nossas emoções da rejeição, da dor da rejeição. Então já diz para nós aí na página seguinte, você tem sido sincero consigo mesmo em relação a tudo isso? Você enxerga esses problemas na sua vida? Marca aí. Também diz aqui, você tem sido sincero com os outros em relação a essa questão também da rejeição? Como tem sido a sua postura quando você percebe essa dificuldade com alguém? Esse ponto 5 também é interessante, né? Que ele fala assim, ó, como a rejeição se desenvolve, né, na nossa vida. Os votos secretos são interessantes, né? Como diz aqui, ó, alguns dos maiores tijolos que usamos nos muros de proteção que construímos para nós mesmos são os votos secretos, né? Como diz aqui, são promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Isso aqui é coisa que até os mais antigos falavam bastante também, né? Chegava assim, ó, vamos supor, eu fui abusado de diversas formas. Que nem eu vivi isso na minha vida, contei aqui o testemunho para vocês. Sofri uma sequência de 3 abusos sexuais. E aí, o que eu prometi para mim mesmo? A partir de agora, toda oportunidade que tiver também, eu vou arrebentar, só que do outro lado. Fui para o lado da prostituição. Não, eu sou homem, então toda oportunidade que eu tiver com a mulher, eu vou aproveitar e vou até onde der. Para quê? Para provar que eu era homem. Mas isso era o quê? Era um laço da rejeição e do abuso que eu tinha tido lá atrás. Manchou o meu caráter, minha alma, minha personalidade. Então, muitas vezes a gente coloca aqui, sim, esses votos secretos. Como diz aqui, ó, o fato, fui abusado de diversas formas. Qual que é o voto que eu faço? Não deixarei ninguém mais abusar da minha confiança. Não vou mais confiar em ninguém. Simples assim. Muda-se a ação. Você acaba tomando uma atitude em detrimento de outra. Olha o outro exemplo aqui, ó. Um outro fato. Fui impedido de comer o que queria. Meu Deus, isso aqui, olha só. O voto. Não deixarei... Quando puder, comerei tudo o que eu quiser e ninguém me impedirá. Rapaz, já fiz bastante isso, hein? Aquele pãozinho de presunto que eu queria e não podia. Quando eu tiver dinheiro eu vou comer. E come mesmo, com força. Mas é um voto secreto. Olha o outro. Fui privado de comprar o que queria. O voto. Terei meu próprio dinheiro e gastarei apenas naquilo que eu desejar. A gente viu até um testemunho aqui do pastor Alisson, uma época que ele falou, rapaz, eu não tinha tênis. Peguei emprestado. Vocês lembram desse testemunho, né? Peguei emprestado do meu irmão. Aí também quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um montão de tênis aí. Que tinha tênis aí para torcida do Corinthians inteira lá. Mas por quê? Reflexo. Então, para cada um de nós, tem reflexo das situações que a gente passa. Tudo na prática. Outro ponto aqui, depois dos votos secretos, o fingimento. Né? Algumas pessoas fingem serem capazes de amar verdadeiramente e acham ser difícil desenvolver bons relacionamentos. Né? Inclusive diz aqui, ó, que esse comportamento não é limitado a mulheres. Né? Muitos homens fingem ao adotar uma atitude machista. Isso é interessante. E eles pensam que deveriam ter. Alguns deles estão sofrendo, mas não admitem isso. Nem mesmo deixam que suas esposas compartilhem sua dor. É interessante isso, né? Muitas vezes o homem vai mostrar uma coisa, mas no profundo fala, não era bem isso. Não era bem isso que eu queria, mas faço, simplesmente faço. Outra coisa aqui, a autodefesa. Né? Como diz aqui, uma das formas de manifestação e desenvolvimento da rejeição, qual que é aqui? É a ira, é a reação automática quando somos rejeitados ou contrariados, né? Quando fala alguma coisa, geralmente quem tem esse problema também da rejeição, vai tocar em um determinado ponto, a ira é fortíssima, uma resposta assim, dura para qualquer situação. Como diz aqui, ó, agimos por impulso e não pensamos no que vamos falar ou fazer. Simplesmente reagimos à dor da rejeição e por vezes pensamos em vingança. É forte o negócio aqui. Não importa quem esteja ao redor, ele machuca a todos. Então nós temos a autodefesa. A outra aqui é a defesa verbal, como diz aqui,
Trata-se de tentar convencer os outros de que estamos certos, por meio da imposição, da murmuração ou da autocomiseração. Também reflexo da rejeição isso. Olha a outra aqui, compra de proteção. Tentamos comprar proteção para que ninguém nos rejeite, sendo agradáveis com as pessoas ou dando presentes. Tem aquela pessoa, às vezes, começa o relacionamento lá, fala, eu gosto tanto dela, e soca presente nela, e vai lá, dá isso, trouxe perfume, trouxe roupa, trouxe isso aqui. Aí, de repente, o relacionamento está indo muito bem, não, mas eu lembrei de você, de novo, pega um presente aqui e vai comprando, para quê? Para ter atenção. Então, isso também é uma forma de mostrar essa deficiência na parte da rejeição na vida dela. E aí? Você olhando na página seguinte, analisando um pouquinho do que a gente falou até aqui, quais os mecanismos de defesa você tem usado? Faz aí essa pergunta para você. Olha aí, ó, os votos secretos, o fingimento, a autodefesa, a defesa verbal, a compra de proteção. O que até agora aqui na sua vida talvez ainda tenha feito parte, que você tem lutado. Se tiver, marca aí, marca no seu livrinho também aí. Vamos lá. Agora, para entendermos aqui, para a gente se livrar da rejeição, o que nós precisamos se lembrar aqui? Você não conseguirá agradar todas as pessoas. Amém? Esse é um primeiro ponto. Como diz aqui, se nem Deus tentou fazer isso, nós também não vamos conseguir, não vai dar para agradar a todos aqui. Aí o livro até foi meio duro aqui, mas é uma grande verdade, como está dizendo aqui, ó. Somente um tolo tentaria fazer o que nem mesmo Deus faz. Não foi eu que disse não, meu irmão, leia, está no livro aí. Foi o próprio autor falou, e é uma verdade, não tem como, se nem Deus agradou a todos, muito menos nós, né? Como diz aqui, é impossível agradar a todos ao mesmo tempo, ainda que conseguisse fazer com que todas as pessoas gostassem de você, isso não seria uma boa ideia, né? Então não tem como agradar a todo mundo. Aí está dizendo aqui para nós, resolva de uma vez por todas a questão da rejeição provocada por falta de reconhecimento. Como? Aprendendo que as pessoas podem discutir com você, contrariar você, ou até mesmo te irritar. Que isso deve levar a repensar sobre a sua posição, nunca sobre você. Forte, né? As pessoas podem não gostar de uma opinião, de uma posição, mas isso não fala de quem você é. Amém? Isso é forte. E nem quem elas são. É apenas uma situação pontual que nos faz crescer. Aí ele usa o exemplo aqui de Jesus, né? Jesus fala o quê? Ame os seus adversários. Ele disse, ame os seus adversários. Ele disse inimigo, pois só temos um adversário. O nome dele é quem? Satanás. Só tem um ser contra nós neste mundo. O restante tem apenas opiniões diferentes, desejos diferentes e podem até trabalhar para o adversário, mas são apenas inimigos que devem ser vencidos pelo amor. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Glória a Deus? Então tá bom. Outra perguntinha aqui para refletirmos, né? Você tem tentado agradar as pessoas para ser aceito? Olha só, hein? Que interessante. Marca aí. Como é que tá para você essa parte? Outro ponto aqui também, para vencermos a rejeição. Compreenda que Deus o aceita como você é. Simples assim. Olha o que diz Salmo 27:10 aqui, Salmos. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isso, olha lá. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O Senhor nunca vai nos deixar na mão. Muito bom. A outra pergunta a seguir diz para nós o quê? O seu amor tem variado conforme a opinião dos outros? Você se sente menos ou mais amados diante daquilo que os outros pensam e falam de você? Como que é isso? Verdade, irmão, vocês estão espertos, hein? Tá todo mundo lendo o livrinho, muito bom. Verdade. O seu humor, isso, o seu humor tem variado?
Verdade, irmãos, obrigado. Conforme a opinião dos outros. Às vezes a gente fica, poxa, como que pode pensar isso, né? E na verdade, a gente sente, mas não podemos deixar ser abatidos por isso, né? Então, marca aí também para você. O seu humor tem variado conforme a opinião dos outros? Muito bom. E o terceiro ponto, glória a Deus que nós estamos juntos aqui, está todo mundo ligado, já estamos acabando. Ponto C diz aqui para nós, viva o que Jesus sonhou para você. Crer nas promessas, né? É muito importante. Né? Quando você recebe uma promessa e Deus tem derramado amor sobre a sua vida, nós temos aí 1 Coríntios falando, né, para nós, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então existe promessa tremenda do nosso Senhor para nós e nós confiamos nele. Muito bom, muito bom. Outro pontinho aqui para nós marcarmos, diz assim, ó, você decide aceitar o amor de Deus? Sim, se sinta amado, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, amém? Isso é verdade, não é jargão não, é a verdade. E aí nós concluímos aqui. Olha o que diz aqui, ó. Ninguém atinge a plenitude do propósito de Deus sem aprender a conviver vitoriosamente com as cargas da rejeição. Interessante isso. Aí Jesus deixa claro para nós, né, através aí da vida de Paulo. Olha o que diz aí no livro de Gálatas aqui, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então é importante nós entendermos aí sobre essa liberdade que Cristo já nos entregou. Vencermos a rejeição é muito importante. Como eu falei, eu tive situações com a minha família biológica e tenho lutado agora, daqui para frente. Agora eu sei quem é, o que tem acontecido, o problema com a minha mãe. Está lá, ainda continua a rejeição. Mas o que eu vou fazer? Vou matar? Vou fazer o quê? Vou perdoar, vou amar, vou orar e vou lidar com isso até o Senhor intervir e mudar a situação. Mas o que eu não posso é ser mais afetado como eu era antigamente. Guardando mágoa, me irando em relação à pessoa dela, porque isso não traz vida para mim, prejudica só a mim. Então, faça isso também, lute contra essa questão da rejeição e vença através do poder do amor de Deus e da graça de Deus. E para a gente ir para o finalzinho, fala aqui para nós, fala assim, Deus tem um caminho de vitória, proteção e refúgio para você. Mesmo em meio às rejeições que você possa viver, Jesus te chama a uma vida de aceitação. Oh glória! Você é filho, filha, herdeiro, herdeira, príncipe e princesa, muito especial. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, para fecharmos aqui, a pergunta que nós estaremos partilhando aí, usando como base para essa noite, diz a seguinte: o que você tem feito para buscar a aceitação das pessoas? Olha aí a boa pergunta, né? O que você tem feito para buscar a aceitação das pessoas? Então, fechamos aqui por esse momento, vamos para as rodas de partilha. Daqui 5 minutinhos, as mulheres aqui, os homens no outro salão. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor se você puder. E glória a Deus. Fechamos aí nessa noite. Deus abençoe, irmãos. Vamos lá.